Oi, gente, bem-vindos ao Pod Praça. Hoje a gente veio aqui no quadro falar um pouco sobre os deuses da mitologia. Eu sou a Sara, ele é o Gustavo. do primeiro ano do Colégio Praça 15. Eu vou dar a palavra um pouco pro Gustavo começar a falar um pouco sobre o deus dele. Bom, eu vim falar um pouco sobre o deus Amon, que ele surgiu no início do Novo Império e passou a ser chamado de Deus Ra, o que fez com as qualidades do Sol Ra fosse incorporadas ao deus oculto. E falar um pouco quem era ele. Foi um deus da mitologia egípcia, seu nome significativo oculto, uma vez que originalmente era personificado dos eventos. O que Deus Amon representa? Sendo considerado o deus do sol e do ar, Amon tinha um culto muito forte na cidade de Tebas. E qual o poder do deus Amon? Ele tem o poder da onipresença. Os egípcios... Onipresença. É. Os egípcios associavam também ao vento e o ar. Por isso ele era entendido como um dos seus informes. A história de vida de Amon foi um dos 8 antigos deuses egípcios que formaram de Hermópolis, ou seja, no mito da criação dessa região, ele era o deus do ar e seu consorte era a mente. E a nossa colega Sara vai falar um pouco sobre o deus dela. Bom, o meu deus é o deus Ra. O meu deus é o deus Ra. Ele é conhecido como o pai dos deuses ou o pai dos homens. Para os egípcios, foi o responsável pela criação do mundo através do seu suor e das suas lágrimas, e um dos mais importantes deuses do panteão da cultura egípcia. Ele, se tu botar uma imagem dele no Google e procurar, ele é mais representado com um sol e com uma cabeça de ave, né? Até porque ele é bem conhecido como ser o deus do sol, no caso, né? Então, ele é representado em imagens, até nas pinturas, coisas antigas lá dos egípcios, ele era representado com um sol e uma cabeça de rapina, no lugar da própria cabeça. Na mitologia grega, servia para a explicação das passagens do dia e a noite e também para justificar alguns fenômenos da natureza. Os egípcios acreditavam que os faraós, que eram aqueles que dominavam o Egito, vamos dizer assim, tinham poderes absolutos na sociedade, como a vida política, religiosa, econômica e militar, eram as reencarnações do deus Ra. Como o deus Ra surgiu? Existem várias histórias na mitologia de como ele surgiu, mas a que mais usam e a mais escutada e mais famosa é que ele surgiu no oceano primordial, no oceano Num, dentro de uma das pétalas da flor de lótulos. Ele ia lá todo dia, ele saía e depois voltava antes do anoitecer, quando a flor se fechava. Quais eram os seus poderes e sua capacidade? Ele possui a capacidade, né? Como ele é representado, como eu tinha falado antes, no Sol, ele possui a capacidade de criar fogo a partir do seu corpo, de qualquer parte dele, e controlá-lo em pequenas formas, como pequenas bolas de fogo. Com o passar do tempo, né, aumentando os níveis, ele vai criando mais fogo, mais quente, vai conseguindo manipular ele melhor. E acreditam, né, que as capacidades dele, e por causa do seu poder, em meio de situações conturbadas, a voz dele será ouvida, porque ele é uma pessoa bem respeitada por causa do seu poder. Eu achei meio importante, para não deixar tão vago e tão pequeno esse texto, colocar um pouco do seu reinado, que eu achei bem interessante, eu pesquisei bastante sobre. Após ele ser o criador de tudo e todos, ele tornou-se o governante do mundo, né, ali dos egípcios. No reinado de Ra, os egípcios chamavam esse reinado de primeiro tempo. Nessa época, os homens e os deuses viviam lado a lado na terra.
Ra visitava as províncias do seu reino, mas às vezes as suas visitas eram vistas muito rígidas, podemos dizer assim. Assim, algumas aldeias, algumas cidades acabaram se tornando um pouco inimigas dele, né? Então, com isso, a serpente gigante APP, uma grande agente do caos e eterna inimiga de Ra, reuniu alguns inimigos do rei para conspirar contra ele, e foi decidido que Ra seria assassinado ao amanhecer. Porém, o deus Sete, que ele passou a auxiliar Ra no seu processo de governância, em sua travessia, né? Eles conseguiram derrotar esse plano, mas alguns mitos na mitologia, alguns mitos contam que essa guerra já acabou, que essa batalha já acabou e que o deus Ra ganhou, e outros falam que essa guerra vai se prolongar por toda a eternidade. E o fim do seu reinado aconteceu quando ele estava já velho, ele estava mais envelhecido, e os deuses e homens viram a oportunidade de tirar vantagem do rei. Com Ra cada vez mais enfraquecido e velho, os homens, eles promoveram uma rebelião, alguns, vamos dizer, outros deuses que auxiliaram ele na sua trajetória acabaram traindo ele, e com tudo isso, com muita tristeza, ele se reuniu com o conselho dos deuses para decidir o que ele ia fazer. E triste com todas as brigas e sentindo-se traído e velho, ele decidiu se afastar da terra, assim ele foi pro céu, montado na sua vaca celestial. Eu achei um pouco engraçado, gente. Ele foi pro céu montado numa vaca celestial, que é a sua filha Nut. E ele foi levando consigo os outros deuses. Aí vem a separação no mundo e do mundo dos deuses, né? Do mundo dos homens e o mundo dos deuses. Eu acho que eu tentei resumir o máximo possível. Eu gaguejei aí, que eu tô ficando um pouco nervosa, mas eu acho que é isso aí. Aí, como o Gustavo tinha falado, que o deus dele, qual é o teu deus mesmo? Amon. E ele tem quais capacidades? Vai, tu me ajuda. Do vento e qual mais? Do vento e do ar, que é o mesmo. O sol. Do vento e do ar, né? Não, sol sou eu. Do vento e do ar é o teu. Mas, Tá, e possui um pouquinho da capacidade do sol, porque, como o Gustavo disse, ele é filho do meu Deus. Aí, eu não sei se ele conseguiu trazer alguma história, enfim, mas eu acabei trazendo a história dele. Então eu trouxe, né, sobre a história do seu reinado, como ele surgiu, como ele é, o que ele fez e quais são os poderes e suas capacidades. Quer falar alguma coisa, professor? Então, acho que a gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Segue ali o Praça XV Pelotas no Instagram. Bota assim, Praça XV, que já vai aparecer. Colégio Praça XV. E a gente vai deixando vocês por aqui. Uma boa tarde, galera.